Olá, nesse vídeo eu vou fazer com você o tapete Harmonia para pia de cozinha. O tapete menor com um desenho já tem o passo a passo, que é o tapete do jogo de banheiro Harmonia. Então agora dá para montar um jogo de cozinha com esse modelo. O material que eu usei, a medida dessa peça e a quantidade de correntes iniciais para você fazer com mais desenhos estão todos anotados no primeiro comentário logo abaixo desse vídeo. Então, para obter essas informações é só ler o primeiro comentário. Bem, e se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrita em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 118 correntes. Em seguida, conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Na sétima corrente, faço um ponto alto. Esse anel que acabamos de criar aqui será para trabalhar a parte oval. Depois desse ponto alto, eu ainda trabalho mais 3 pontos altos, um em cada uma dessas próximas 3 correntes. Então, aqui eu criei um bloco de 4 pontos altos. Essa volta inteirinha será trabalhada com blocos de 4 pontos altos. Depois de cada grupo aqui de 4 pontos altos, nós fazemos 2 correntes, pulamos 1, 2 correntes de base. A partir da terceira, trabalhamos mais 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, pula 1, 2 de base, a partir da terceira corrente, repete mais 4 pontos altos. E vamos com esse padrão até o final do nosso cordão de correntes. Quando chegarmos lá no final, teremos feito aqui o total de 19 grupos de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei até o final do meu cordão e fiz 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 grupos de 4 pontos altos. E agora, para encerrar essa primeira volta, nós ainda fazemos 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltamos aqui, olha, no local onde nós trabalhamos a primeira corrente para começar aqui a peça, e nessa corrente atravesso pelo meio, prendo um ponto baixíssimo. Agora, vamos dar início à nossa segunda volta. Eu começo trabalhando aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, nós vamos pular de base 1, 2, a partir daqui, vamos trabalhar 4 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre o ponto alto de base, 2 pontos altos no intervalo de correntes e mais um ponto alto no próximo ponto alto. Então, todos os nossos grupos de 4 pontos altos aqui da segunda volta serão trabalhados igualzinho mostrei esse aqui. Depois de cada grupo, nós vamos fazer 2 correntes, pular 2 aqui de base e a partir daqui trabalhar mais 4 pontos altos. Nós vamos trabalhando com esse padrão até o final. No final, teremos feito aqui 18 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 18 grupos de 4 pontos altos. Depois do grupo 18, eu ainda faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto nesse último ponto da parte reta.
Bem, e aqui eu encerrei a parte reta desse lado. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Eu começo a parte oval fazendo 2 correntes e aqui na segunda volta, nós vamos trabalhar 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, usando essas correntes aqui de base. Então, faço um ponto alto e 2 correntes. Um ponto alto e 2 correntes. E vamos assim até trabalhar aqui 6 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, usando aquelas 6 correntes de base. E completei aqui a minha parte oval. Os 2 lados da parte oval serão trabalhados com esse padrão. Depois do 6º ponto, eu faço 2 correntes e venho nesse primeiro ponto alto aqui, desse grupo de 4 pontos altos da parte reta do lado de cá, e trabalho aqui um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz 2 correntes. Pula 1, 2 e começa a trabalhar aqui um grupinho de 4 pontos altos. Fez o grupo de 4 pontos altos, só fazer 2 correntes, pular 2 e trabalhar mais 4 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a segunda volta. Vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha segunda volta. Aqui na parte oval, eu também fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E para encerrar a segunda volta, nós vamos contar aqui nas correntes iniciais 1, 2, 3. Na terceira, atravessamos pelo meio, prendemos um ponto baixíssimo. Em seguida, laçamos mais uma vez e cortamos aqui essa linha. E agora, nós vamos trabalhar a terceira volta com o barbante amarelo. Eu vou amarrar esse barbante aqui, olha, no primeiro ponto alto da parte reta. Então, nesse ponto alto, amarro meu barbante. Bem, então aqui vamos dar início à nossa terceira volta. Eu vou começar subindo 5 correntes. Trabalhou aqui essas 5 correntes, nós vamos pular essas 2 correntes de base e trabalhar um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Fez o ponto alto, faz 2 correntes. Pula 2 de base, outro ponto alto. De novo, 2 correntes. Pula essas 2 correntes de base, no próximo, um ponto alto. Bem, então, esse será o padrão da parte reta aqui na terceira volta. Nós vamos trabalhando esses intervalos de 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, até o final da parte reta. No final, nós teremos feito o total de 37 intervalos. Então, aqui já tenho 1, 2, 3. Continuo com esse padrão, no final terei 37. E aqui, ó, um detalhe, como essa é uma peça mais comprida e nós vamos trabalhar bastante intervalos de 2 correntes aqui, não façam essas correntes muito apertadas, porque senão começa a repuxar aqui o tapete. Então, trabalha um pouquinho solto aqui essas correntes entre esses pontos altos. Então, é isso. Eu vou fazer aqui a minha até o final da parte reta e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, intervalos aqui de 2 correntes e um ponto alto. E encontrei aqui a minha parte oval. E aqui na terceira volta, a parte oval, nós começamos com as 2 correntes. E vamos trabalhar aqui 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, venho nesse primeiro ponto alto e trabalho aqui 2 pontos altos. Faço 2 correntes, venho no próximo ponto alto e trabalho mais 2 pontos altos. Depois, mais 2 correntes. E assim nós vamos até fazer aqui 6 grupos de 2 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei
Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupos de 2 pontos altos. Agora faço 2 correntes. E vamos trabalhar agora a parte reta do lado de cá, igualzinho fizemos desse lado aqui. Nós vamos fazer também 37 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Então, venho no primeiro ponto alto que eu tenho aqui da parte reta do lado de cá e começo a trabalhar um ponto alto e 2 correntes. Pulo 2, um ponto alto e 2 correntes. Pulo 2, um ponto alto e 2 correntes. E assim nós vamos. E chegando na parte oval do lado de lá, a mesma coisa. Vamos fazer aqui 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, nessa peça, vai ser sempre assim. Tudo que a gente fizer de um lado da parte reta, a gente repete no outro. E tudo que a gente fizer de um lado da parte oval, a gente repete do outro lado, igualzinho também. Então, eu vou completar o restante da minha terceira volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da minha terceira volta com o padrão que orientei. Depois do meu sexto grupo de 2 pontos altos, da parte oval desse lado, fiz as 2 correntes e vamos fechar a volta na terceira corrente que fizemos para começar. Então, conto aqui. 1, 2, 3. Na terceira, atravesso pelo meio da corrente e prendo um ponto baixíssimo. Todas as nossas voltas serão fechadas aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós trabalhamos para iniciar as voltas. Bem, então agora vamos começar a nossa quarta volta. Começo com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e a parte reta aqui da quarta volta, ela é igualzinha à parte reta aqui da volta anterior. Então, nós vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto e 2 correntes de separação. Então, nós vamos fazer aqui 37 intervalos de 2 correntes e um ponto alto, igualzinho fizemos na volta de baixo. Vou fazer aqui os meus e vem. Trabalhei os 37 intervalos e encontrei a parte oval. A parte oval na quarta volta, nós vamos fazer aqui as 2 correntes para iniciar e vamos trabalhar aqui 6 grupos de 3 pontos altos. Então, eu faço um ponto alto no primeiro ponto de base e 2 pontos no segundo. Então, aqui trabalhei um grupinho de 3 pontos altos. Em seguida, é só fazer 2 correntes, vir para os 2 pontos altos logo à frente, trabalhar um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos no segundo ponto. Bem, então é só isso para trabalhar a parte oval da quarta volta. Assim que nós completarmos aqui os 6 grupos de 3 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes e trabalhar a parte reta do lado de cá, igualzinho mostrei para vocês desse lado aqui, e depois fazer a parte oval lá do outro lado com esse mesmo padrão. Então, eu vou completar todo o restante da minha quarta volta e venho. Completei a quarta volta com o padrão que orientei, encontrando o início e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Começo com 5 correntes. Depois de fazer as 5 correntes, venho no próximo ponto alto e trabalho aqui um ponto alto. No início da volta 5, nós vamos fazer 6 intervalos com um ponto alto e 2 correntes. Então, aqui fiz o ponto alto, faço 2 correntes, venho no próximo ponto alto, faço outro ponto alto. Então, aqui já trabalhei 2 intervalos, continuo até fazer 6. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Na sequência, vou fazer aqui 4 pontos altos. Esse ponto é o primeiro dos 4. Então, fiz aqui 1, faço 2 nas correntes. E mais um no próximo ponto alto. Então, aqui trabalhei meu grupo com 4 pontos altos. Em seguida, nós vamos voltar a trabalhar os intervalos de 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base, e vamos fazer aqui o total de 11 intervalos.
Depois do grupo de 4 pontos altos, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos. Em seguida, faço mais um grupo de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Então, aqui trabalhei meu segundo grupo de 4 pontos altos. Agora, nós fazemos novamente 11 intervalos com 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Eu vou fazer aqui os meus 11 e venho. Bem, então aqui, depois do meu segundo grupo de 4 pontos altos, novamente eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos. Em seguida, eu faço um terceiro grupo de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Então, terceiro grupo de 4 pontos altos. Agora, nós fazemos aqui mais 6 intervalos para encerrar a parte reta desse lado de cá. Então, é só ir trabalhando 2 correntes, um ponto alto sobre ponto alto, até construir aqui 6 intervalos. Bom, então aqui, depois do terceiro grupo de 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos e encontrei a parte oval. Então, para iniciar a parte oval aqui da quinta volta, nós fazemos 2 correntes e vamos trabalhar 6 grupos de 4 pontos altos na parte oval. Então, eu vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 pontos altos no terceiro ponto de base. Então, trabalhei aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Depois, nós fazemos sempre 2 correntes e vamos vir para o grupo logo à frente aqui repetir os 4 pontos altos, distribuindo da mesma maneira, 1 por 1 nos 2 primeiros e 2 aqui no último. Bom, então, com esse padrão será trabalhado os 2 lados aqui da parte oval na quinta volta. Nós vamos fazer 6 grupos de 4 pontos altos, completando o sexto grupo. É só fazer aqui 2 correntes e, a partir desse ponto, repetir o mesmo padrão que nós fizemos na parte reta do lado de cá. Bem, então, vou completar todo o restante da minha volta 5, seguindo a orientação que passei para vocês até aqui e venho. Completei minha quinta volta com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a sexta volta. Vou começar com 5 correntes. Depois das 5 correntes, venho no ponto alto e faço um ponto alto. E aqui no início da volta 6, nós vamos fazer 5 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Na sequência, vou fazer 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Então, aqui 1, faço 2 pontos aqui nas correntes. Então, o ponto de número 2 e o 3. Agora, 1 por 1 aqui nos pontos altos. Então, aqui o ponto 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9 nas correntes. E o ponto 10 sobre o ponto alto. Bem, então aqui trabalhei o meu grupo de 10 pontos altos. Em seguida, nós vamos fazer 9 intervalos, sempre fazendo aqui as 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Então, eu vou fazer aqui os meus 9 intervalos e venho. Então, depois do grupo de 10 pontos altos, eu trabalhei 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Em seguida, faço aqui mais um grupo de 10 pontos altos, distribuindo da maneira como mostrei o primeiro grupo ali atrás. Esse aqui, então, o primeiro dos 10. Esse aqui é o meu segundo grupo de 10 pontos altos. Em seguida, nós vamos trabalhar aqui mais uma vez 9 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Depois que trabalhar os 9 intervalos
de duas correntes, um ponto alto, nós vamos chegar sobre esse ponto e a partir daqui, nós vamos trabalhar mais um grupo com 10 pontos altos. Então, esse aqui será o nosso terceiro grupo de 10 pontos altos. E, completando aqui o grupo de 10 pontos altos, nós vamos fazer mais 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, para encerrar aqui a parte reta. Então, eu vou completar o restante da minha parte reta com a orientação que passei para vocês até aqui. Trabalhei aqui o restante da parte reta com o padrão que orientei vocês. Agora, vamos trabalhar a parte oval da sexta volta. Eu começo com as duas correntes e vamos fazer aqui na parte oval da sexta volta 6 grupos com 5 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Vamos fazer um por um até o penúltimo ponto e 2 pontos altos aqui no último do grupo de base. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora é só fazer aqui duas correntes de separação, vir para o próximo grupo e trabalhar aqui mais 5 pontos altos. Bem, então, com esse padrão, serão trabalhados aqui os dois lados da parte oval na sexta volta e os dois lados da parte reta com o mesmo padrão que mostrei desse lado aqui para vocês. Então, eu vou completar todo o restante da minha sexta volta com essa orientação e venho. Completei a sexta volta, agora vamos trabalhar a sétima volta. Começo com 5 correntes. Depois das 5 correntes, venho no ponto alto e faço um ponto alto. Aqui no início da volta 7, nós vamos fazer 4 intervalos. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4. Em seguida, vou fazer 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Em seguida, eu faço duas correntes, pulo aqui 1, 2 e a partir do terceiro ponto, trabalho mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E depois desse segundo grupo de 7 pontos altos, nós vamos trabalhar aqui 7 intervalos, fazendo sempre as duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui já fiz um intervalo, continuo. Vou fazer aqui os meus 7 e venho. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de fazer os 7 intervalos, nós vamos novamente repetir esses 7 pontos altos, as duas correntes, pular 2 de base e mais 7 pontos altos, distribuindo igualzinho, mostrei para vocês sobre esse primeiro aqui. Então, esse ponto é o primeiro dos 7 que eu vou trabalhar aqui agora. Bem, então, aqui trabalhei novamente o mesmo padrão que fiz atrás ali com vocês. Depois que completa esse grupo aqui de pontos, nós fazemos mais uma vez aqui 7 intervalos. Depois de trabalhar os 7 intervalos, repetimos mais uma vez aqui os 7 pontos altos, duas correntes e mais 7 pontos altos. E depois que fizermos pela terceira vez esse grupo aqui de pontos, nós vamos ainda fazer mais 4 intervalos para encerrar a parte reta. Então, eu vou trabalhar o restante da minha parte reta com essa orientação e venho. Trabalhei a parte reta da volta 7 e encontrei aqui a parte oval. Então, na parte oval da volta 7, nós começamos com as duas correntes e vamos trabalhar 6 grupos com 6 pontos altos.
Vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Chegando no último, eu faço 2 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Fez os 6 pontos, faz 2 correntes, vem no próximo grupo e repete aqui novamente 6 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que serão trabalhados os dois lados da parte oval. Completou aqui o 6º grupo da parte oval desse lado, é só fazer essas 2 correntes e a partir desse ponto repetir o mesmo padrão que eu mostrei para vocês na parte reta do lado de cá. Então, eu vou completar todo o restante da 7ª volta com essa orientação e venho. Completei a volta 7, agora vamos trabalhar a volta 8. Eu começo com 5 correntes. Depois de fazer as 5 correntes, venho no próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. No início da volta 8, nós vamos fazer 3 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Bem, então aqui trabalhei os meus 3 intervalos. Depois de fazer esses 3 intervalos, nós vamos trabalhar aqui um total de 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Depois de fazer esses 7 pontos altos, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos vir nesse intervalinho de 2 correntes e prender aqui um ponto alto. Depois do ponto alto, faço mais 4 correntes. Depois das 4 correntes, venho na base e pulo 1, 2, 3. A partir do 4º ponto, trabalho mais 7 pontos altos. Bem, então ficou dessa maneira. Nós vamos fazer 3 grupos iguaizinhos a esse aqui na parte reta da volta 8. E depois que completou esse segundo grupo de 7 pontos altos, nós vamos trabalhando aqui 2 correntes e um ponto alto até fazer 5 intervalos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Agora, a partir desse ponto, vou repetir novamente esse padrão que acabei de mostrar para vocês aqui. Então, aqui repeti pela segunda vez esse grupo de pontos. Agora, é só fazer aqui mais 5 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Depois que completar os 5 intervalos, nós vamos repetir aqui pela terceira vez esse grupo de pontos. Depois que completar pela terceira vez esse grupo de pontos, que forma aqui o desenho do tapete, nós vamos fazer ainda mais 3 intervalos para encerrar aqui a parte reta da volta 8. Então, vou completar o restante da minha parte reta com essa orientação e venho. Completei toda a parte reta com o padrão que orientei vocês e encontrei aqui a parte oval. Então, vamos trabalhar aqui a parte oval da volta 8, começando com as 2 correntes e vamos fazer aqui 6 grupos de 7 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo ponto e fazendo 2 pontos aqui no último ponto de base. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Depois, é só fazer as 2 correntes, vir para o próximo grupo e repetir aqui os 7 pontos altos. Então, é com esse padrão que serão trabalhadas os dois lados da parte oval da 8ª volta.
Completando aqui o sexto grupo de 7 pontos altos, nós fazemos essas duas correntes e, a partir desse ponto, começamos a repetir o mesmo padrão que mostrei para vocês na parte reta do lado de cá. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta de número 8 com essa orientação e venho. Completei minha volta 8, agora vamos trabalhar a volta 9. Eu começo com 5 correntes. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Aqui no início da volta 9, nós vamos fazer apenas 2 intervalos. Bem, então aqui trabalhei os meus 2 intervalos, em seguida vou fazer 7 pontos altos. Esse ponto é o primeiro dos 7, então aqui 1. Depois de fazer esse grupo de 7 pontos altos, nós vamos trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui. Nesse intervalo de 4 correntes e bem do lado aqui desse ponto alto, eu vou prender um ponto baixo. Seguida, mais um ponto baixo no ponto alto e mais um ponto baixo logo à frente aqui nas correntes. Então, fiz aqui 3 pontos baixos e ficou assim. Agora, eu faço mais 5 correntes. Em seguida, venho aqui nos pontos altos e pulo 1, 2, 3, e a partir do quarto ponto, trabalho mais 7 pontos altos. Depois que completou aqui o desenho, nós vamos fazer apenas 3 intervalos com 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. Fez aqui os 3 intervalos, nós vamos repetir desde esse primeiro grupo de 7 pontos altos aqui, sobre esse próximo grupo de pontos que tenho. Então, começo com os 7 pontos altos. Bem, então, pela segunda vez, trabalhei aqui o desenho. Agora, é só fazer 3 intervalos de 2 correntes, um ponto alto e repetir aqui mais uma vez o mesmo padrão que acabei de mostrar para vocês. Depois que completou aqui pela terceira vez o desenho, nós vamos fazer apenas 2 intervalos para encerrar aqui a parte reta da volta 9. Vou completar o restante da minha e venho. Trabalhei a parte reta com o padrão que orientei e encontrei aqui a parte oval. Parte oval da volta 9, nós começamos com as 2 correntes. E aqui na volta 9, nós vamos trabalhar 6 grupos de 8 pontos altos sobre esses 6 grupos de base. Então, continuo fazendo aqui um ponto alto para cada ponto até o penúltimo ponto. Chegando no último, faço 2. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora é só fazer aqui as 2 correntes e vir trabalhar mais 8 pontos no grupo à frente. Então, é com esse padrão que serão trabalhados os 2 lados da parte oval na volta 9. Completou aqui o sexto grupo de 8 pontos altos, é só fazer as 2 correntes e, a partir desse ponto alto aqui, começar a repetir o mesmo padrão que acabei de mostrar para vocês na parte reta do lado de cá. Então, eu vou completar o restante da volta 9 e venho. Completei a volta de número 9, agora vamos trabalhar a volta 10. Começo com 5 correntes. E aqui na volta 10, nós vamos fazer inicialmente 3 intervalos. Bem, então aqui trabalhei os meus 3 intervalos. O terceiro intervalo eu fiz um ponto alto, sobre esse ponto alto pulei 2 de base e no seguinte trabalhei mais um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar aqui 7 pontos altos, esse é o primeiro dos 7.
O quinto, o sexto e o sétimo ponto eu vou trabalhar aqui nessas correntes. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço, venho nos 3 pontos baixos que tenho de base, pulo o primeiro, no segundo trabalho um ponto alto. Fez o ponto alto, faz mais 3 correntes, 1, 2, 3. E agora, vamos trabalhar mais 7 pontos altos. Eu vou fazer os 3 primeiros pontos aqui nessas correntes. Bem, então ficou assim. Nós vamos fazer 3 grupos iguaizinhos a esse aqui, na parte reta da volta 10. Depois que completou aqui esse grupo de pontos, nós vamos trabalhar 5 intervalos, fazendo sempre 2 correntes, pulando aqui 1, 2 de base, no terceiro ponto fazendo um ponto alto. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Agora, a partir desse ponto alto, eu vou repetir esse padrão aqui, dos 7 pontos altos, as 3 correntes, o ponto alto, no segundo ponto baixo de base, mais 3 correntes e mais 7 pontos altos. Bem, então aqui pela segunda vez eu repeti o desenho na parte reta da volta 10. Agora é só fazer aqui mais 5 intervalos e depois dos 5 intervalos repetir novamente o desenho sobre esse grupo de pontos aqui de base. Completou pela terceira vez o desenho, nós vamos encerrar a parte reta fazendo 3 intervalos aqui no final. Então eu vou trabalhar o meu até completar a parte reta e vem. Trabalhei a parte reta com o padrão que orientei e encontrei a parte oval. A partir da volta de número 10, a parte oval muda aqui o padrão de trabalhar. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu começo a parte oval com 2 correntes e sobre esse grupo com 8 pontos altos que eu tenho de base, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até completar 7. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Para eu passar desse grupo e vir trabalhar no próximo, eu vou fazer 2 correntes, trabalhar um ponto alto no intervalo de 2 correntes de base e mais 2 correntes. E agora eu trabalho sobre esse próximo grupo mais 7 pontos altos. Completou os 7 pontos altos, repete esse padrão aqui de 2 correntes, um ponto alto mais 2 correntes para passar para o terceiro grupo aqui de base. E aqui trabalha novamente 7 pontos altos. Vou fazer aqui o meu e vem. Bem, então eu trabalhei aqui sobre os 3 primeiros grupos da parte oval, 1, 2, 3, com o padrão que eu orientei vocês. E agora nós vamos trabalhar os 3 últimos grupos da parte oval com o padrão que vou mostrar aqui. Então, depois de trabalhar sobre o terceiro grupo, eu faço as 2 correntes, o ponto alto nas correntes de base e mais 2 correntes. E a partir do quarto grupo, eu também trabalho 7 pontos altos, só que ao invés de iniciar aqui pelo primeiro ponto do grupo de base, eu vou pular esse ponto e começar no segundo. Então, a partir do segundo, eu trabalho 7 pontos altos. Então, daqui por diante, na parte oval, vai ser sempre assim o padrão. Daqui para frente, nós vamos a cada volta diminuindo aqui os pontos altos em cada um dos grupos. E nos 3 primeiros grupos da parte oval, nós vamos sempre começar a trabalhar os pontos altos a partir do primeiro ponto
e vamos encerrar sempre aqui no penúltimo ponto de base. Então, daqui por diante, sempre a partir do quarto grupo da parte oval, nós vamos pular aqui o primeiro ponto de base e trabalhar um por um até o último ponto. Então, aqui, olha, é só fazer agora duas correntes, o ponto alto no intervalo, mais duas correntes, vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. Bem, então é com esse padrão que será trabalhado aqui a parte oval, os dois lados igualzinho. Depois que completarmos aqui o último grupo de 7 pontos altos, nós vamos fazer as duas correntes e, a partir desse ponto, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que acabei de mostrar para vocês desse lado aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 10 com essa orientação e venho. Completei a volta 10, agora vamos trabalhar a volta 11. Eu começo com 5 correntes. Aqui no início da volta 11, nós vamos fazer 4 intervalos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos. Agora faço 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. O quinto, o sexto e o sétimo aqui no intervalo de correntes. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Em seguida, eu faço duas correntes, uma, duas. Venho para o próximo intervalo aqui de base e a partir daqui eu trabalho mais 7 pontos altos, fazendo os 3 primeiros pontos nesse intervalo de correntes. Bem, então ficou assim: 7 pontos altos, duas correntes e mais 7 pontos altos. Completou aqui esse grupo de pontos, nós vamos trabalhar 7 intervalos, fazendo sempre duas correntes, pulando 2 de base, trabalhando um ponto alto. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Depois do sétimo intervalo, nós repetimos novamente esse padrão. Depois que trabalhar aqui os dois grupos de 7 pontos altos separados por duas correntes, nós vamos novamente fazer 7 intervalos e vamos encontrar o próximo desenho. E aqui a gente repete pela terceira vez os 7 pontos altos, duas correntes e 7 pontos altos. Depois, trabalha aqui no final da parte reta 4 intervalos para encerrar aqui a parte reta. Então, eu vou fazer a minha até aqui e venho. Trabalhei a minha parte reta com o padrão que orientei e encontrei a parte oval da volta 11. Para começar a parte oval, faço as duas correntes e vou trabalhar aqui grupos com 6 pontos altos. Os 3 primeiros grupos eu começo pelo primeiro ponto alto e vou trabalhando um por um até fazer 6. Trabalhei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, ficou vazio o último ponto de base. Agora, para eu passar desse grupo e vir trabalhar no próximo, eu vou caminhando sempre com duas correntes, um ponto alto no intervalo, mais duas correntes, um ponto alto no próximo intervalo, mais duas correntes. Então, vai ser assim para passar de um grupo para o outro aqui na parte oval. Fez aqui esses pontos, laça e vem para o segundo grupo da parte oval. A partir do primeiro ponto, trabalha mais 6 pontos altos. Bom, então eu vou trabalhar com esse padrão até o terceiro grupo aqui da parte oval e venho. Bem, então aqui eu trabalhei sobre o primeiro, segundo e terceiro grupo da parte oval com o padrão que orientei e cheguei para trabalhar sobre o quarto, quinto e o sexto grupo. Então, a partir do quarto grupo, eu vou pular aqui o primeiro ponto do grupo de base e começar a trabalhar a partir do segundo ponto.
Bem, então aqui trabalhei os meus 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, começando aqui pelo segundo ponto de base, deixando vazio o primeiro. Agora é só fazer aqui 2 correntes e um ponto alto no intervalo para vir trabalhar sobre o quinto grupo de base. E aqui nós também vamos pular o primeiro ponto e iniciar a partir do segundo. Bem, então é com esse padrão que será trabalhado os dois lados aqui da parte oval da volta 11. E depois que trabalhar aqui o último grupo de 6 pontos altos da parte oval, é só fazer 2 correntes e a partir desse ponto alto começar a repetir o mesmo padrão que trabalhamos na parte reta do lado de cá. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 11 com essa orientação e venho. Completei a volta 11, agora vamos trabalhar a volta 12. Começo com 5 correntes. Aqui no início da volta 12, nós vamos trabalhar o total de 5 intervalos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Em seguida, vou fazer aqui 10 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base e 2 pontos altos nesse intervalo de 2 correntes. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, nós vamos fazer aqui o total de 9 intervalos, trabalhando sempre as 2 correntes, pulando 2 de base, fazendo um ponto alto. Bem, então aqui, depois dos 10 pontos altos, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Em seguida, faço aqui mais 10 pontos altos. Assim que eu completar os 10 pontos altos, faço mais 9 intervalos até chegar sobre o próximo desenho. E aqui, pela terceira vez, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Depois que eu fizer esse terceiro grupo de 10 pontos altos sobre esse desenho, eu faço ainda mais 5 intervalos para completar aqui a parte reta da volta 12. Então, vou trabalhar a minha, completei a parte reta da volta 12 e encontrei aqui a parte oval. Então, vamos começar a parte oval com as 2 correntes. E aqui na volta 12, nós vamos trabalhar 6 grupos de 5 pontos altos sobre esses grupos aqui de base. Sobre os 3 primeiros grupos da parte oval, vou começar pelo primeiro ponto de base. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Para eu passar desse grupo e vir trabalhar no próximo, vou sempre caminhando com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo de correntes de base. Então, todas as vezes que nós vamos passar de um grupo para o outro, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos, usando os 3 intervalos de base e trabalhando sempre 2 correntes de separação entre esses pontos altos. Depois que fez essas 2 correntes, é só trabalhar aqui mais 5 pontos altos sobre o segundo grupo de base. Eu vou fazer aqui o meu até o terceiro grupo e venho. Bem, então aqui trabalhei sobre o primeiro, segundo e o terceiro grupo da parte oval. Agora, nós vamos fazer o quarto, o quinto e o sexto grupo, começando a trabalhar pelo segundo ponto de base. Então, vou pular o primeiro ponto do grupo de base e começar a partir do segundo. Bem, então, é com esse padrão que serão trabalhadas os dois lados da parte oval aqui na volta de número 12. Assim que completarmos aqui o sexto grupo da parte oval, é só fazer aqui 2 correntes e a partir desse ponto, repetir o mesmo padrão que eu orientei vocês na parte reta do lado de lá. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 12, agora vamos trabalhar a volta de número 13. Começo com as 5 correntes. E aqui no início da volta 13,
nós vamos trabalhar o total de 6 intervalos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Agora vou fazer um grupo de 4 pontos altos. Esse é o primeiro dos 4. Trabalhei os 4 pontos altos e encerrei aqui o desenho. Depois desses 4 pontos altos, nós vamos fazer aqui 11 intervalos, sempre fazendo aqui as 2 correntes, pulando 2 e trabalhando um ponto alto. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos e cheguei sobre o próximo desenho. Aqui eu trabalho 4 pontos altos. Depois que fizer esses 4 pontos altos, eu trabalho mais 11 intervalos e chego aqui sobre o terceiro desenho. Aqui faço mais 4 pontos altos. E para encerrar a parte reta aqui da volta 13, trabalho 6 intervalos. Então, vou fazer o meu até o final da parte reta e vem. Trabalhei todo o restante da parte reta aqui da volta 13 e encontrei a parte oval. Começo a parte oval com 2 correntes. E aqui vamos trabalhar 6 grupos de 4 pontos altos. Sobre os 3 primeiros grupos, nós vamos iniciar aqui pelo primeiro ponto de base. Bem, então aqui trabalhei os 4 pontos altos. Agora, para eu passar para o próximo, eu venho fazendo aqui 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo de base. Bem, então, sempre para passar de um grupo para o outro aqui na volta 13, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E agora aqui é só vir para o segundo grupo e a partir do primeiro ponto trabalhar 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus até o terceiro grupo e venho. Trabalhei os meus 4 pontos altos até o terceiro grupo da parte oval, agora tenho o quarto, o quinto e o sexto grupo. Então, aqui, a partir do quarto grupo, nós vamos sempre pular o primeiro ponto de base e a partir do segundo trabalhar os 4 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que serão trabalhados os 2 lados da parte oval, completando aqui a parte oval. Nós fazemos 2 correntes e a partir desse ponto nós trabalhamos a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que mostrei para vocês do outro lado. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 13, agora vamos trabalhar a volta 14. Começo com as 5 correntes. E aqui, na parte reta da volta 14, nós vamos trabalhar 37 intervalos, fazendo sempre o ponto alto e as 2 correntes. Pulando 2 aqui de base, trabalhando outro ponto alto. Então, a parte reta inteirinha aqui da volta 14 será feita só com intervalos. Nós vamos com esse padrão até o último ponto da parte reta. Vou fazer aqui o meu e venho. Trabalhei os 37 intervalos da parte reta da volta 14 e encontrei aqui a minha parte oval. Começo a parte oval com 2 correntes e aqui na volta 14 nós vamos fazer 6 grupos de 3 pontos altos. Nos 3 primeiros grupos de base, nós vamos começar pelo primeiro ponto. Depois dos 3 pontos altos, nós vamos fazendo 2 correntes, um ponto alto no intervalo. 2 correntes, um ponto alto no intervalo, até encontrar o próximo grupo de base. Bem, então aqui na volta de número 14, para eu passar de um grupo e vir trabalhar no próximo, sempre eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E aqui é só fazer mais 3 pontos altos no segundo grupo, começando aqui pelo primeiro ponto. Eu vou trabalhar o meu aqui até fazer o terceiro grupo e venho. Trabalhei sobre os 3 primeiros grupos da parte oval, agora
Vou trabalhar o quarto, o quinto e o sexto grupo. Então, aqui, nós vamos, a partir do quarto grupo, pular o primeiro ponto de base e trabalhar os 3 pontos altos, começando aqui pelo segundo ponto de base. Depois que faz os 3 pontos altos, é só ir caminhando com as 2 correntes e o ponto alto no intervalo. Bem, quando nós completarmos aqui a parte oval, nós vamos fazer essas 2 correntes e a partir desse ponto aqui, nós repetimos a parte reta, fazendo aqui 37 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Bom, então é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 14, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e vem. Completei toda a minha volta de número 14 e aqui, olha, eu já iniciei a minha volta de número 15, fazendo aqui as 5 correntes, e a parte reta da volta 15, ela é idêntica à parte reta da volta 14. Nós vamos também construir aqui 37 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui os meus 37 intervalos da parte reta e vem. Trabalhei os 37 intervalos da parte reta e encontrei a minha parte oval. Inicio aqui a parte oval fazendo as 2 correntes e na volta de número 15, nós vamos trabalhar 6 grupos de 2 pontos altos. Sobre os 3 primeiros grupos de base, eu começo pelo primeiro ponto. E depois de fazer os 2 pontos altos, é só ir caminhando com as 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo de correntes de base. Bem, então na volta 15, para eu passar de um grupo e vir trabalhar no próximo, eu sempre vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, aqui é só fazer mais 2 pontos altos sobre o segundo grupo e continuar com esse padrão. Então, eu vou fazer aqui o meu até trabalhar sobre o terceiro grupo de base e vem. Trabalhei sobre os 3 primeiros motivos da parte oval. Agora, nós vamos trabalhar o quarto, o quinto e o sexto motivo, começando aqui pelo segundo ponto de base. Então, pulo o primeiro e trabalho a partir do segundo. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada aqui a parte oval da volta 15, os dois lados a mesma coisa, e assim que completarmos aqui a parte oval, nós fazemos as 2 correntes e a partir desse ponto trabalhamos mais 37 intervalos na parte reta do lado de cá. Vou completar o restante da volta 15 com essa orientação. Completei a volta de número 15 com o padrão que orientei. Depois de fechar a volta, eu laço mais uma vez e corto aqui o amarelo. E agora, nós vamos trabalhar a volta 16 com o barbante na cor laranja. Eu amarro aqui esse barbante em qualquer ponto alto que eu tenho aqui de base. E a volta de número 16, ela será fechada só de pontos altos. Então, começo com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e vou trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo de correntes e um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Fez um ponto alto sobre ponto alto, faz 2 aqui nas correntes. Fez 2 nas correntes, faz 1 no ponto alto. A volta inteirinha será com esse padrão. Inclusive aqui na parte oval. Na parte oval, nós continuamos aqui fazendo ponto alto para cada ponto alto e 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes. Então, eu vou trabalhar todo o restante da minha volta 16 com essa orientação e vem. Completei a volta de número 16 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e fiquei com o total de 456 pontos altos aqui nessa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17, começo com 3 correntes. As 3 correntes equivalem um ponto alto e aqui vou trabalhar um ponto alto para cada um dos próximos 3 pontos de base. Bem, fiz aqui um grupo com 4 pontos altos. A volta 17 será trabalhada com grupos de 4 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem na base, pula 1, 2 e a partir do terceiro trabalha mais um grupo de 4 pontos altos.
Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, pula 2 e a partir do próximo trabalha 4 pontos altos. Bem, então a volta 17 inteirinha será trabalhada assim, inclusive a parte oval. Não vai mudar nada, vamos continuar fazendo aqui na parte oval os 4 pontos altos, as 2 correntes, pulando sempre 2 pontos de base e trabalhando mais 4 pontos altos. Então, vou trabalhar a minha volta de número 17 inteirinha com essa orientação e vem. Completei a volta 17 com o padrão que orientei. Fiz aqui o total de 76 grupos de 4 pontos altos. E o final aqui, olha, deu certinho. Depois do último grupo de 4 pontos altos, pulei 2 e prendi com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E agora vamos trabalhar a volta de número 18. Começo com as 3 correntes. A volta 18 é fechada só de pontos altos, então vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. E 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que nós temos. Então, a volta inteirinha seguirá esse padrão, inclusive a parte oval. No final, nós teremos feito aqui 456 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Completei a volta de número 18, fechei com um ponto baixíssimo, em seguida dei mais uma laçada e cortei aqui o barbante laranja. E assim que eu completei a volta de número 18, eu coloquei o meu tapete no chão e estendi bem. Por quê? Porque olhem esse menor que está ali atrás. Aquele menor, do jeito que eu terminei, eu coloquei ele no chão e não fiz mais nada. Então, quando a gente acaba a volta 18 e coloca no chão, ele vai estar com aquela aparência ali, olha, de que está começando a embabar. E por que é que ele dá essa impressão de que está embabadando? Porque o meio aqui do tapete, ele é trabalhado com muitos espaços vazados que são feitos aqui nesses intervalos de 2 correntes e um ponto alto. E a volta 16, 17 e 18, elas são mais fechadas de pontos altos. Então, quando você coloca ele no chão, vai dar essa impressão. Mas ele não tá embabadando, não. Aqui é só a gente estender bem o tapete. Então, você faz que nem eu tô mostrando esse menor aqui agora, olha. Você começa a estender ele de dentro para fora. Quando o meio do tapete estiver bem estendido, então, você coloca a mão aqui na borda e vai estendendo essas últimas 3 voltas que nós fizemos aqui com a cor laranja. Então, você vai fazendo isso na volta toda aqui do tapete, que é para os pontos se encaixarem direitinho e para ele ficar assim, bem estendido, como vocês estão vendo agora. Se você não fizer isso quando termina a volta 18, depois é mais difícil de estender bem o tapete, se você tiver construído as outras voltas que ainda nós vamos fazer. Então, assim que você completar a sua volta 18, faz como eu fiz aqui. E olha para vocês verem, o tapete não está embabando, ele está muito bem assentado no chão agora que a gente estendeu. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Vamos lá dar continuidade à nossa peça. Bem, então agora nós vamos trabalhar a volta de número 19 com o amarelo. Eu vou amarrar aqui o barbante amarelo em qualquer ponto que eu tenho aqui de base. E eu começo a volta 19 fazendo 2 correntes. 1, 2. E nós vamos fazer aqui, em seguida, 7 pontos baixos. Essas 2 correntes são o meu primeiro ponto baixo. Venho para o ponto à frente, faço mais um e sigo caminhando, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até trabalhar 7. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Em seguida, faço 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo um ponto de base e a partir do próximo trabalho mais 7 pontos baixos. Bem, então aqui novamente trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Em seguida, 4 correntes. Pulo um de base, a partir do próximo, mais 7 pontos baixos. Então, esse aqui será o padrão da volta 19 inteirinho. 7 pontos baixos, 4 correntes, pula 1, mais 7 pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui a minha volta com essa orientação e vem. Trabalhei toda a minha volta 19
Aqui, depois de fazer o último grupo de 7 pontos baixos, fiz as 4 correntes e agora encerro essa volta prendendo um ponto baixíssimo na primeira corrente que fizemos para começar a volta. Bem, e agora nós vamos dar início à volta 20. Eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Bem, então aqui caminhei com os 2 pontos baixíssimos, estou aqui no terceiro ponto baixo de base, venho para o quarto ponto de base, que é o ponto bem no meio aqui do grupo, busco aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Em seguida, eu laço, venho para o intervalo de 4 correntes e aqui trabalho 4 pontos altos. Então, aqui fiz 4 pontos altos, agora eu faço uma corrente e mais 4 pontos altos aqui no mesmo intervalo de base. Então, em todos os intervalos de 4 correntes que nós temos na base, nós vamos fazer 4 pontos altos, uma corrente mais 4 pontos altos. Completou aqui esse grupo, vem nos pontos baixos, pula 1, 2, 3. No quarto ponto, faz outro ponto baixo. Fez esse ponto baixo, é só laçar direto, vir para o próximo intervalo de 4 correntes e repetir aqui. Bem, então aqui pela segunda vez fiz o meu grupinho de 4 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos. Agora é só pular aqui 1, 2, 3 no quarto, prender um ponto baixo. Bem, então é só isso aqui para trabalhar toda a volta de número 20. Eu vou fazer aqui a minha e venho. Completei a volta de número 20, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Em seguida eu cortei aqui o amarelo. E agora, nós vamos trabalhar a volta 21 com o barbante laranja. E eu vou amarrar meu barbante laranja no segundo ponto alto. Então, aqui, olha, primeiro, o segundo ponto alto de qualquer grupo desses aqui de 4 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos que eu tenho aqui de base. Puxo a linha aqui para frente e faço 2 correntes para começar. Essas 2 correntes equivalem a um ponto baixo. Em seguida, trabalho mais um ponto baixo para cada ponto alto de base. E encontro aqui aquela corrente. Aqui na corrente, vou fazer 2 pontos baixos. Depois, trabalho mais um ponto alto para cada ponto de base nesses próximos 3 pontos. Então, sobre todos esses grupos de pontos altos que nós temos de base, nós vamos trabalhar com esse padrão. Eu vou fazer 3 pontos baixos, encontrar aquela corrente. Na corrente, sempre vou fazer 2 pontos baixos, depois faço mais 3 pontos baixos do lado de cá. Sempre vai ficar vazio na base, o primeiro e o último ponto. Completou esse grupo de pontos baixos, nós vamos vir nesse ponto baixo que eu tenho aqui entre os grupos e sobre ele faço outro ponto baixo. Fez esse ponto baixo sobre o ponto baixo de base, vem para o próximo grupo, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar os pontos baixos a partir do segundo. Completou aqui os pontos baixos nos pontos altos, vem no ponto baixo e faz outro ponto baixo. E vai para o próximo grupo. Pula o primeiro ponto e começa a partir do segundo. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a volta 21. Vou fazer a minha e venho. Completei a minha volta de número 21. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Em seguida, eu cortei aqui o meu barbante. E agora é só esconder essas pontas de linhas por debaixo dos pontos aqui pelo lado do avesso. Depois é estender bem a peça para que o seu tapete fique bem assentado e bem bonito. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se quiser assistir a mais vídeos de passo a passo aqui do canal,
Eu estou deixando aqui do lado duas sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. Se ainda não é inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.